É o texto que serve de base para a nossa meditação, nossa reflexão na noite de hoje. Lucas 11, a partir do verso 33. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Amém. A igreja pode aceitar-se. Temos estudado, irmão, já há alguns meses, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, com o tema o ministério de Jesus. Temos aprendido cada vez mais, cada semana um pouco mais, sobre a mensagem de Jesus, sobre aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio testemunhar, aquilo que ele veio testificar, para que, conhecendo o seu ministério, conhecendo a sua palavra, mais nós nele creiamos, mais aumentemos o nosso conhecimento, mas não só o conhecimento, que isso seja de fato algo transformador na vida da gente. Pois bem, nesse momento o Senhor Jesus Cristo está falando ao povo, conforme nós temos estudado há alguns dias. Na semana passada nós estudamos sobre a estratégia do inimigo quando ele age numa vida. Então, na semana passada nós vimos que a importância do discipulado, a importância de evangelizar, a importância de ocupar a pessoa com a palavra do poder de Deus. E aí nós vimos na semana passada sobre o espírito mudo que trazia mudez àquele homem, e quando o Senhor o espelha, ele passa a falar. Pois bem, e aí o Senhor Jesus Cristo revela para aquelas pessoas como que o inimigo trabalha. Então ele disse que quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda vagueando, tentando encontrar repouso. Não encontrando, ele decide: vou voltar para o lugar de onde eu saí. Só que ele não vem só, ele traz 7 piores do que ele. Daí nós estudamos isso na semana passada. Eu acho interessante também o que está escrito nos versos 27 e 28 do texto, porque quando as pessoas ouvem Jesus Cristo falar sobre como o inimigo age, como é a estratégia dele, uma mulher se aproxima de Jesus Cristo e diz assim: bendita a mulher que te deu a luz, benditos os seios que te amamentaram, uma referência à sua mãe, Maria. E Jesus Cristo responde, não é? Mais bem-aventurado é aquele que é salvo, não é? Jesus Cristo não diz que Maria não é bem-aventurada, mas o foco não é Maria, o foco é a transformação que o poder do Evangelho faz numa vida. Lá no verso de número 28 ele diz: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aqueles que são transformados, esses sim são bem-aventurados. Já havia na época essa questão do respeito a Maria, e isso era natural, mas o Senhor Jesus Cristo, irmãos, com muito respeito, ele trata da sua mãe de uma forma muito zelosa e de uma forma muito respeitosa. Entretanto, ele chama o foco não para a mãe, mas para a obra de Deus numa vida. Depois o Senhor Jesus Cristo, irmãos, o contexto da história é esse. Jesus Cristo fala sobre o sinal de Jonas. E o que é o sinal de Jonas? Por mais que Jesus Cristo fizesse milagres, por mais que Jesus Cristo operasse curas, por mais que Jesus Cristo multiplicasse pães e peixes, por mais que o Senhor Jesus Cristo estivesse ali a cada manhã, a cada dia, a cada caminhada, demonstrando o poder, o povo continuava sem crer. Eles continuavam pedindo de Jesus um sinal. Então a gente observa aqui que, mais uma vez, milagre não gera fé. Eles continuam incrédulos, eles continuam a não crer, e pedem um sinal a Jesus, até uma afronta. E Jesus Cristo fala nos versos de 29 até o verso de número 32 sobre o sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas? Jonas, irmãos, esteve 3 dias no peixe.
E a sua vida se transformou ali, porque dali ele voltou e foi evangelizar a cidade de Nínive. Pois bem, o sinal de Jonas significa dizer que o sinal que aqueles homens terão, o maior sinal, é a morte e a ressurreição de Cristo. Isso ele chama de sinal de Jonas. Era um enigma, mas era isso que Jesus Cristo se referia. Pois bem, é exatamente nesse contexto, após a libertação daquele espírito imundo, após ele falar sobre a necessidade da graça, a necessidade da importância de se valorizar a salvação e o poder de Deus, depois de ele falar e prenunciar a sua morte e ressurreição, ele fala uma parábola, que é essa parábola denominada parábola da candeia. E aí ele vai estabelecer a função da candeia, a função da luz. E ele vai estabelecer, irmãos, aquilo que era próprio para as casas da época. Nós vamos ter que adaptar isso ao dia de hoje para que a entendamos, embora seja muito fácil a sua compreensão. As casas antigas, irmãos, elas tinham um lugar próprio para se colocar a vela. Esse lugar chamava-se velador. Era um local próprio, centrado na casa, porque as casas mais pobres não tinham condições de ter muitas velas ou candeeiros na época. Na grande maioria era apenas um, porque a pobreza era muito grande. Então aquela lamparina acesa ficava num único lugar na casa e espalhava a luz para todos os ambientes da casa, que os ambientes não eram muitos, geralmente era um só cômodo, e ali eles viviam a vida comum do lar naquele espaço único. Pois bem, Jesus Cristo está dizendo que quando se acende uma vela, quando você vai fazer esse empreendimento que é acender uma vela, essa vela não pode ficar oculta, não pode ficar escondida, ela tem que ficar no lugar que é devido. É isso que ele diz no verso de número 33. A vela, irmãos, aqui que o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo, são as nossas vidas. A vela é a minha vida, a vela é a sua vida. Uma vez que nós estamos empreendendo no Evangelho, estamos labutando no Evangelho, essa luz precisa brilhar. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Assuma a sua posição. Volte o seu olhar para o verso de número 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que todos os que entram vejam a luz. A primeira lição que nós estamos falando aqui, nós estamos aprendendo do Senhor Jesus sobre a importância do que nós somos, luzeiros do mundo, é assumirmos a nossa posição de luzeiros. Nós somos, sim, o Senhor mesmo disse, vós sois a luz do mundo. Então, quando Ele diz que Ele é a luz do mundo, e Ele fala que nós também somos a luz do mundo, automaticamente Ele já está nos colocando em posição de identidade. Nós não podemos perder essa identidade do que somos. Somos esses luzeiros e devemos também nos posicionar. Coloca-se no velador. No verso 34, ele vai falar sobre a necessidade dessa luz de fato brilhar. Para que nós assumamos a nossa posição de luz, de luzeiros, e o nosso posicionamento de iluminar, há uma necessidade, e ele vai explicar sobre isso nos versos seguintes. A necessidade da santificação, a necessidade, irmãos, de agradar a Deus. E aí ele vai falar sobre algo muito particular. Volte o seu olhar para o verso 34. Os teus olhos são a lâmpada do teu corpo. E é interessante essa observação que Jesus Cristo faz, irmão, sabe por quê? Porque nós vemos o mundo, as nossas percepções vêm até nós mediante os nossos olhos, a sensação do olhar. O olhar diz muito, e a forma como vemos também tem a ver com a forma como nós julgamos. Quando nós vamos ler alguma coisa, e eu digo isso muito sobre as redes sociais, falo isso muito aos meus alunos, sobre as mídias sociais. Quando você vai ler o texto em si, ele é frio. Ele é muito frio, porque ali o autor tenta colocar todas as suas emoções naquelas palavras. Mas quem vai ler é quem vai dar a interpretação daquilo. E sabe como a pessoa vai interpretar? Ele vai interpretar de acordo com o seu estado de espírito. Ele vai interpretar aquilo que ele está lendo de acordo com as suas emoções. Se ele estiver triste, ele vai ler aquilo. Um momento de alegria, ele vai dizer, ai, que chato esse livro. O livro não é chato. Ele é que não está em condições de ler aquilo. Mas ele rotula o livro de chato.
interessante. O livro não é desinteressante. O livro é interessante. Mas ele está lendo com os seus olhos. Por isso Jesus Cristo está dizendo: os teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Nós vemos o mundo, irmãos, a partir do que nós ouvimos e vemos e sentimos. É assim que nós percebemos as coisas. E isso desde criança é assim que aprendemos. Uma criança recém-nascida, ela é colocada no braço da mãe e a partir dali inicia-se um corpo a corpo. Não que ele não tenha iniciado no ventre, agora a mãe o tem nos braços. E essa relação vai se estreitando no dia a dia, até que a criança consegue entender que aquela pessoa que ali está lhe quer bem e lhe tem o melhor. Por isso que uma criança nova, com algum tipo de entendimento, ela rejeita o estranho, porque ela não está vendo, ela não se habituou com aquilo. Nós percebemos as coisas, irmãos, a partir da bagagem que nós trazemos, das bagagens que nós trazemos, da cultura que temos, do lugar que nós vivemos. De repente, uma palavra que nós ouvimos, ela pode nos ser uma palavra maravilhosa ou não, de acordo com aquilo que nós temos de conhecimento daquela palavra, ou daquele sentimento. Depende muito, irmãos, por isso Jesus Cristo diz: cuida dos teus olhos, cuida dos teus sentimentos, porque é a partir daí que você vai ter as percepções. Salomão já disse em Eclesiastes: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Em Provérbios, perdão, guarda o teu coração, porque do coração procedem as fontes da vida. E é exatamente isso que nós precisamos entender, as percepções. Nós entendemos o mundo a partir das sensações, e Jesus Cristo está dizendo: cuida disso. Volte lá ao verso 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Então vamos entender bem isso que o Senhor Jesus Cristo está falando para os seus discípulos e para as comunidades. Ele está dizendo: gente, preste atenção naquilo, como você vê, como você percebe e como você ouve, porque é a partir daí que você vai ter a percepção e julgar o outro. É a partir daí. Então, se tudo é bom, tudo vai ser bom demais. Agora, se nada for bom, mesmo o bom será horrível. Então Jesus Cristo diz: cuida do teu olhar, preste atenção nisso, dedique tempo a isso, às suas percepções. Você está sendo justo nas percepções do ver, do contemplar, do ouvir? De repente, irmãos, o nosso olhar que não é treinado, se nós estivermos diante de uma pepita de ouro lá numa mina, nós que não temos o nosso olhar treinado, nós vamos desperdiçar. Se eu estiver numa mina e estiver diante de uma pedra mesmo preciosa, eu não terei como identificar. Para mim vai ser uma pedra como outra qualquer, porque os meus olhos não são tratados para isso. Eu não tenho essa percepção. E de repente eu vou desperdiçar naquela pedra. Mas alguém que sabe enxergar na pedra o brilho que ela tem por trás de todas as impurezas, para ele aquela é uma pedra preciosa. O olhar. Como temos percebido as coisas? Como tem sido o nosso olhar diante do que os nossos olhos contemplam? O nosso olhar já está viciado. Nós já rotulamos coisas, situações e pessoas. Jesus Cristo disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será uma bênção. Você será uma bênção. Mas se não são, ele diz, o teu corpo ficará em trevas. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra de Jesus. A forma como nós percebemos as coisas, e aqui ele usa a parábola da candeia, o olhar, mas eu estou usando um outro sentido, o sentido do ouvir. Isso pode nos colocar em trevas, e nós achamos que somos luzeiros. Jesus Cristo, quando ele está explicando isso aos discípulos e às comunidades, ele está dizendo: atentem para isso, isso é gravíssimo, isso é importantíssimo. Observe bem o que está escrito no verso 35. O verso 35 ele diz: atente. Olha logo, repara.
Pare e pense, reflita, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. O Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, nos convida a uma autoanálise constante. Existem pessoas, irmãos, que têm uma percepção muito clara de um dom espiritual chamado discernimento de espíritos. Discernimento de espírito, como o próprio nome diz, é saber fazer diferenças, discernir o espírito que é bom e aquele que não é bom, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, o dom do discernimento de espírito é importantíssimo na vida do cristão e na igreja, para se perceber, irmãos, os enganos que há por trás de toda uma bela fachada. Por isso Jesus Cristo diz: atente para isso. Jesus Cristo nos convida, irmãos, a uma autoanálise, para que nós vejamos o nosso próprio olhar, se estamos mesmo no velador, se estamos de fato iluminando, ou se nós estamos espalhando trevas, destilando a nossa amargura, multiplicando o nosso desânimo e iluminando o que não deveria iluminar. A gente está jogando uma luz negra. Jesus Cristo fala sobre isso. É uma crítica que Jesus Cristo faz àqueles homens que sempre ficavam duvidando. Observe bem que o contexto é esse: é um povo que não acredita, é um povo que não está disposto a crer, é um povo que sempre está pedindo mais e querendo mais e querendo mais. É uma insaciabilidade espiritual terrível. E Jesus Cristo fala assim: para aí, o que é isso? Que frenesi espiritual é esse? O que vocês não estão percebendo? Vocês são luzeiros ou não são? Estão iluminando ou não? Parem agora para pensar sobre isso. É isso que Jesus Cristo está falando. A vida espiritual, irmãos, daquelas pessoas estava totalmente afastada, zero. E eles se julgavam assim: queremos mais, como se Jesus fosse um espetáculo circense. Então, o seguir a Jesus era: hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Faz mais alguma coisa para a gente ver? Eu quero ir para ver o que esse homem vai fazer. Eu quero segui-lo para ver qual é o espetáculo de hoje. Que vida espiritual é essa? Que seguir é esse? Que luz é essa? Que separação é essa? Que é insaciável? Na verdade, irmão, Jesus Cristo está dizendo: vocês estão em trevas, estão diante da luz e continuam em trevas, porque vocês só enxergam trevas. Repare, atente para isso. E ele conclui a sua parábola, irmãos, no verso 33, dizendo: se todo o teu corpo for luminoso, se houver essa mudança, depois que você perceber isso, fazendo essa autoanálise, sem ter qualquer parte em treva, ele termina dizendo assim: será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Jesus Cristo está dizendo: para pensar, para analisar. O ministério do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é um ministério que nos favorece uma autoanálise, um questionamento mesmo. Espera lá, como é que está a minha vida? O que eu estou replicando é o que? É luz? Ou eu estou replicando a minha incredulidade? De que maneira eu estou passando isso? Eu estou num velador, eu estou numa posição de destaque, aqui eu deveria ser luz, e o que eu estou fazendo neste lugar? Eu estou apenas transformando, apenas e então somente multiplicando a minha amargura. Como nós falamos já em outros estudos e em outros momentos, né? O curado cura, o feliz, ele engrandece de felicidade, o ferido fere, o amado ama, o inquieto inquieta, e o amargo, ele vai transbordar a amargura dele para os outros. Jesus Cristo está dizendo para aqueles homens: atentem para a oportunidade que vocês estão tendo. Vocês são o que são, mas o que estão fazendo nesse velador? Irmãos, o ministério do Senhor Jesus Cristo, concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, é um ministério, irmãos, que nos desperta, é um ministério que reafirma a nossa identidade. Ele diz: vocês são luzeiros.
É um ministério que nos oportuniza, sim, irmãos, estarmos no velador, em posição de iluminar. Mas é um ministério também que nos diz assim: vocês estão iluminando? É isso mesmo? Observa bem, dá uma paradinha, para essa vibe aí e veja bem, é isso mesmo. Analise. Irmãos, essa prática da autoanálise não é só do Senhor Jesus. Paulo também fala sobre isso. No momento da ceia, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos nos analisar, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a vibe, a onda, às vezes, na qual a gente entra, a gente para pensar poucas vezes. A gente segue a onda. E Jesus Cristo está dizendo aqui: repara, analisa, observe isso aí. É isso mesmo. A parábola da candeia, irmãos, é a parábola para cada um de nós refletir no dia a dia, para que nós consigamos ver o Senhor em todas as coisas, para que consigamos ver o Senhor até aqui naquilo que os nossos olhos não contemplam, naquilo que a nossa compreensão não tem a capacidade de absorver, mesmo quando as coisas parecem não sair da forma como nós queremos, e que bom que elas não saem da forma como queremos, se for essa a vontade de Deus, porque o centro da graça repousa na vontade de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus hoje nos faça rever o nosso olhar, a forma como estamos vendo as coisas, a forma como nós estamos percebendo as coisas, a forma como nós estamos ouvindo e replicando o que há em nós, porque se nós olhamos errado, nós passaremos errado, perceberemos errado, e nos diz o texto que grandes trevas serão. Somos luzeiros, vamos ao velador, vamos iluminar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.